reforço. Como apresentar, então, essa maldade do mundo para os nossos filhos, né? Eu tenho uma filha pequena de 3 anos, a Lara tem uma filhinha também, né? De quantos anos a Não, Maria nenhum, tem meses, ela tem né? 9 ainda. meses. 9 meses, Uma vai coisa fazer que eu faço ano. muito com ela é isso. Jamais troco minha filha em público. Sim. Isso é interessante, né? Jamais. Mas, Ninguém anda pelado em casa o que eu pra ela não lembro- achar que isso é a casa da mãe Joana, O sabe? que eu lembro, que é aquela clássica, né? Não aceite doce de estranhos. Essa eu acho que é a mais famosa. Mas o que a gente pode fazer, Perfeito. hein, Vitória, pra mostrar de fato essa maldade? Porque as pessoas, esses pedófilos, os caras estão nem aí, né? Eles não estão Exatamente. pensando... E a criança precisa ter essa noção, né? Primeiro eu diria até, nós temos 2 lados. A criança precisa entender, sim, que o mundo é mau, que existe esse tipo de situação no mundo, mas antes ela precisa desse preparo moral que nós falamos. Então você prepara o ambiente, a começar de muito cedo. Eu digo muito às mães, não adianta você em casa falar, olha filha, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. E no churrasco da família você troca a criança na frente de todo mundo. Ela fica confusa, ela precisa entender primeiro conceitos de privacidade, de intimidade, o que é meu, o que é do outro, que o corpo é algo íntimo, que ela não deve expor. Começa já deste princípio. E claro, nos comportamentos da família, como muito bem citado, não ter exposição de nudez, essa coisa às vezes da família, por exemplo, normalizar beijo na boca, Sentar entre no colo. parentes. Exatamente. E a criança Cola, coisa entende o quê? A criança entende o quê? Minha mãe, meu pai me amam muito. São as pessoas que mais me amam. Eles têm esse tipo de carinho comigo. Se uma outra pessoa que diz que me ama tem esse tipo de carinho comigo, eu vou achar que é um abuso? Não vou achar. Eu vou entender aquilo como um carinho. Porque muitas vezes, e o que nós falamos sobre essa cadeia de abuso, ele começa de forma que a criança não sabe que está sendo abusada. Então é necessário, antes até de apresentar e auxiliar a criança a entender essa maldade do mundo, prepará-la para compreender o que é bom, para quando o mal se apresentar, né? Eu gosto muito, inclusive Lewis fala sobre isso. Nós precisamos ser capazes de compreender a verdade. Para compreender a verdade, você precisa de um preparo. A criança ela não consegue sequer identificar o mal se ela não for preparada para isso. Não é só uma fala, ó filho, acontece isso aqui. Porque aí pode cair nesse lugar do terrorismo, de a criança começar a ter pesadelo, meu Deus, vão me sequestrar, vão me levar embora dos meus pais, porque acaba que, por não saber, às vezes, ter a conversa, os pais acabam chegando de uma forma onde a criança fica mais traumatizada do que ajudada e pode até levar para uma pesquisa dessas dúvidas no lugar errado. Hoje, uma criança, gente, para pesquisar conceitos como esse na internet, ela não precisa nem saber escrever. Ela pode pegar a voz aqui e falar e o Google vai trazer vastas opções para ela. Então, é importante a gente Inclusive primeiro... imagéticas, né? Exatamente. É importante, primeiro, esse preparo moral, né? Com questões bem práticas do dia a dia. A gente pode até pontuar algumas. E depois, sim, deixar claro que esse tipo de coisa pode acontecer. E por isso que a família é tão cuidadosa. Por isso que a família estabelece determinados limites. E eu não diria só isso, mas trazendo também valores transcendentes com relação à sexualidade. Porque se a pessoa ela tem só uma visão material do sexo, vai chegar um momento onde ela vai buscar apenas por prazer. O que a gente vive hoje é essa geração que só quer saber de prazer. O maior conselho hoje que eu dou em palestra para os pais é: não vicie o teu filho em prazer. Se você viciar o teu filho em prazer, ele vai buscar isso a qualquer custo, em qualquer lugar, de qualquer forma, sempre para drogas mais fortes, né? A pornografia é dessa forma. Então é importante ter todo esse caminho para que o êxito seja maior. E assim, é muito importante deixar claro que isso não é suficiente. Os pais precisam ter, principalmente na primeira infância, uma presença constante e vigilante. Porque as pessoas imaginam que treinar a criança limites corporais, o que é importante numa certa faixa etária. Olha, filho, quem cuida das suas partes íntimas é você e o papai e a mamãe. Nós somos as únicas pessoas que podemos te limpar, que podemos cuidar de você nesse sentido. Isso é bom. É bom que você faça esse tipo de orientação, o tipo de carinho que é permitido, o tipo de carinho que não é. Mas isso não é suficiente para uma criança pequena. Os pais não podem deixar a criança desacompanhada em ambientes de festa, sabe? Entra muito no quarto, adolescentes envolvidos, festas que tem monitores, viagens que as crianças se apartam dos pais, né? Condomínio, que desce no condomínio, brinca enquanto os pais estão em casa, no prédio e tal. Isso, na verdade, que protege... É a maior forma de você proteger os seus filhos do mal, né? Não adianta, quem nos procura pra pensar assim, mas o que eu falo? Em qual idade? As pessoas gostam de manual, né? Com 5 anos, Receita de você bolo. pode falar tal coisa. Com 6 anos, o que a gente sempre faz existe um caminho a ser trilhado de uma construção
de uma visão positiva do corpo, de partes íntimas, de intimidade. Mas você, pai e mãe, vai precisar ser vigilante. Dizer pro seu filho, olha, tem homens e mulheres que fazem isso e aquilo. E aí, quando você chega no ambiente, você deixa ele literalmente livre e sozinho. Onde podem ter homens e mulheres que fazem aquilo, é Do nosso incoerente. lado, né? Então, assim, os pais precisam ser vigilantes, assumir essa responsabilidade cada vez mais de perto. Parar de procurarem também os seus próprios prazeres, né? Os pais muitas vezes estão procurando ficarem tranquilos, relaxados, sem crianças. É aonde a tela entra, é aonde um estranho entra, é aonde, né, terceiriza para um lugar, chega no shopping. Eu vou deixar ele aqui porque por 2 horas é R$50. E você entrega e volta daqui 2 horas, literalmente, para você ter 2 horas tranquilo, né? Ou sem preocupação. Os pais que realmente levam esta pauta a sério e, assim, sabem o quão grave ela é, precisam entender que as orientações, até uma certa uma faixa etária, não é o suficiente. Você pode ensinar limites corporais, você pode até dizer, né, quais riscos a criança sofre, né, com aquilo, de maneira muito lúdica e pontual, para não gerar esse medo, mas eles vão precisar ser muito vigilantes. As crianças precisam de que alguém as proteja, né? Essa coisa de vou equipar a criança e ela então será capaz de dizer não para um adulto? Não Gente, será. não é o caso, né?